Olá a todos, bem-vindos ao canal Renda Maior. O meu nome é Ariana Nunes e hoje estou aqui para falar quais seriam os fundos PPR que eu escolheria agora. Não perca, já a seguir. Antes de mais, queria aproveitar e queria agradecer a todas as pessoas que ajudam o canal Renda Maior a crescer. O meu sincero muito obrigada desde já. Se ainda não fazem parte, vou pedir por favor cliquem no botão subscrever que está aqui em baixo e que assim ajudem o canal para que eu possa continuar a falar de educação financeira e investimentos na realidade portuguesa. Hoje vou falar então aqui de 3 opções de fundos PPR que não têm capital garantido, mas por não terem capital garantido normalmente atribuem mais rentabilidade ou dão mais recompensa em relação ao nosso dinheiro. Desta forma, eu irei então falar de 3 que me agradam e que fazem parte de estratégias caso eu tenha, digamos, portfólios diferentes. Portanto, as pessoas não têm todos os mesmos rendimentos, para alguns é mais fácil aceder a um, para outros será interessante aceder a outro e por isso escolhi 3 neste momento no mercado que considero interessantes e que podem ser bons para termos rentabilidade no futuro, inclusive para quem não quer estar a abrir uma conta na corretora porque não quer perder tempo com isso, nem tem paciência muitas vezes para acompanhar os investimentos. Vamos assim passar então para o meu computador para podermos falar então quais serão estes 3 fundos que neste momento mereceram a minha atenção. Pois bem, já estou aqui então no meu computador, como vocês podem ver, eu tenho aqui então a publicação, neste caso da Forever Young, uma revista que também tem formato digital, no qual eu contribuí para alguns artigos nesta revista em relação à educação financeira e um deles foi então sobre reforma e PPR, como ter a segurança que precisa. Este é um artigo que eu escrevi em maio de 2020 e vocês podem então ter informação do que é um PPR, criado neste caso em 1989 para fazer face à poupança para a reforma a partir dos 60 anos, que é quando, por exemplo, podemos levantar, mas não precisa de ser visto como um plano de poupança e reforma, pode ser utilizado como um fundo de investimento. Se vocês, por exemplo, investirem durante 8 anos, até inclusive conseguem ter uma taxa reduzida em relação às mais-valias, comparando com outros investimentos, como por exemplo ETFs em corretoras. E neste caso acho que seria muito importante falarmos também que se quisermos utilizar o benefício fiscal, devemos utilizar o PPR para a nossa reforma e com isso poderemos então, caso não se consiga buscar tudo que existe nas deduções à coleta, assim até aos 35 anos de idade nós podemos ir buscar no máximo 400 € na declaração de IRS, caso não tenhamos então atingido, digamos, como eu disse, as deduções à coleta na íntegra e se aplicarmos 2.000 €, seja de uma vez ou em várias tranches no nosso PPR anualmente. Se tivermos 35 a 50 anos, nós podemos ir buscar o máximo de 350 €, aplicando o valor anual de 1.750 € no PPR. Se tivermos mais de 50 anos, após aplicar 1.500 €, podemos deduzir até 300 €. São estes os limites que existem para podermos ir buscar este benefício fiscal, mas atenção que se vocês levantam o PPR por um motivo que não esteja contemplado nas exceções, vocês vão ter que devolver aquilo que receberam como benefício fiscal, inclusive vai ser colocada também uma penalização por terem utilizado esse benefício fiscal e terem levantado então o PPR mais cedo, neste caso resgatado o dinheiro desse PPR. Relativamente ao PPR, vocês se tiverem um PPR que não estejam contentes, podem sempre trocar. O que devem fazer é falar diretamente com a entidade nova para onde querem transferir o PPR e fazer então o pedido a essa entidade para passar do PPR que têm para a nova entidade. Se tiverem de capital garantido, normalmente existe uma cobrança de 0,5% e isso deverá sempre ser verificado aqui nas condições. Se for um fundo PPR, como eu vou falar agora, estes fundos PPR normalmente não têm qualquer tipo de taxa, digamos assim, que é cobrada ao fazer, digamos, a transferência do PPR. Neste caso, se vocês quiserem, podem também ler este artigo, tem aqui mais algumas indicações, algumas curiosidades, eu vou deixar ficar na descrição do vídeo. Falando agora rapidamente aqui das condições de resgate, que é quando importa, nós queremos depois tirar o nosso dinheiro e utilizar o mesmo para o nosso benefício, então existe a necessidade de nós conhecermos como é que o PPR funciona em termos de condições para resgatar, levantar o nosso dinheiro. Em primeiro lugar, podemos então fazê-lo quando tivermos 60 anos, por reforma ou por velhice, neste caso, a partir então dos 60 anos, por doença grave, também é algo que nos possibilita, inclusive durante o período da pandemia, com o confinamento, também houve a possibilidade de resgatarmos o nosso PPR se assim tivéssemos essa necessidade, foi uma das exceções também colocadas em termos de lei. E em relação à incapacidade permanente para o trabalho, se não for possível trabalharmos mais porque tivemos uma incapacidade permanente, também podemos levantar o PPR
e desemprego de longa duração. Para além disso, também existe aqui a possibilidade de nós pagarmos as prestações de contratos de créditos garantidos por hipoteca, normalmente o crédito à habitação, no qual nós conseguimos então retirar o valor do PPR para pagar então estas prestações de contratos de crédito. O que é ótimo, porque assim nós podemos utilizar o PPR como um produto de investimento, se não utilizarmos os benefícios fiscais que apresentei há pouco, e desta forma podemos então resgatar este dinheiro para pagar o nosso crédito à habitação. E assim, desta forma, vamos tirar de um lado para pagar no outro e conseguimos assim mais rapidamente pagar as nossas dívidas. Neste caso, a nossa dívida bancária, normalmente destinada à habitação própria e permanente, tem que ser a nossa própria casa. Relativamente então aos PPRs, se vocês quiserem saber como é que é feita a composição das carteiras de todos os PPRs, para saberem onde é que vocês vão pôr o vosso dinheiro, devem ir então aqui à considerada polícia, digamos, dos investimentos, das entidades financeiras, que será a CMVM, neste propósito. E assim vocês vão ter aqui uma listagem de composição discriminada das carteiras onde têm todos os fundos PPR e desta forma conhecer assim o que é que está lá dentro do fundo quando vocês fazem este investimento. Agora de seguida vamos falar então sobre o primeiro fundo PPR, que é o fundo PPR que eu tenho na minha carteira de investimentos, que utilizei para ter os benefícios fiscais e para fazer um investimento num PPR quando estava a viver em Portugal. Se estivesse ainda a viver em Portugal durante este período, tinha também continuado a reforçar este PPR para obter estes benefícios e com isso também conseguir otimizar, obviamente, a minha carteira de investimentos. Assim, estamos a falar então aqui do PPR Alves Ribeiro, que pertence ao Banco Invest. Existem algumas considerações que vocês devem saber se quiserem subscrever este PPR. Em primeiro lugar, têm que criar conta no Banco Invest, que deve ser feita com um mínimo de 5.000 euros. Depois de fazerem esse depósito de 5.000 euros na conta, podem no dia seguinte levantar o que vocês quiserem. De acordo com os levantamentos, também têm que pagar uma taxa de transferência. Normalmente todas as transferências bancárias têm o custo de 1 euro. De qualquer das maneiras, imaginem o seguinte: querem investir no primeiro ano, passam 5.000 euros, deixam ficar 2.000 euros no PPR e os outros 3.000 podem levantar caso não queiram manter na conta do Invest. E muitas pessoas não têm essa possibilidade. Portanto, a DECO Proteste também, para quem é subscritor da DECO Proteste, tem uma parceria, que neste caso o mínimo de subscrição do fundo PPR seria de 1.000 euros e também, neste caso, tem aqui mais um prémio de fidelização, neste caso, para subscritores da Proteste Invest. Só que o custo, obviamente, ao subscrever o serviço da DECO também é elevado e devem também considerar para ver se vale a pena para vocês fazerem isto ou se têm essa capacidade financeira de colocar esses 5.000 euros para a abertura da conta. Depois, é importante que vocês mantenham um saldo que seja superior aos 5.000 euros ou então que tenham também reforços constantes. Se houver movimentação na conta, normalmente as comissões de manutenção são zero. E isso é importante para vocês não terem custos com o vosso PPR por estarem a abrir junto de uma entidade bancária uma conta que poderá ter custos de manutenção se não for feito aqui algum tipo de procedimento, de movimento para que a mesma seja isenta. Em relação a este fundo PPR, é importante que se saiba também a constituição da carteira do mesmo para perceberem onde é que estão a pôr o vosso dinheiro. Assim, existe no site da CMVM a composição desta carteira de forma discriminada e vocês vão confirmar que normalmente 60% tem a ver com exposição a obrigações e o restante tem a ver com exposição a ações, private equity ou commodities. E porquê que eu escolhi este fundo? Porque eu não faço a subscrição direta através da corretora deste tipo de produtos. E assim, através de um fundo PPR, tenho esta exposição a este tipo de produtos financeiros e eu não me preciso preocupar em estar então a acompanhar porque tenho o PPR que faz isso por mim. Porque existe então este gestor de patrimónios, que será então, neste caso, o Dr. Paulo Monteiro, que vai fazer a manutenção e a gestão desta conta e com isso, obviamente, o Banco Invest retira a sua percentagem de comissão de gestão. E é importante que se saiba então que a taxa de encargos correntes, que é basicamente tudo aquilo que custa para nós que temos o nosso dinheiro a subscrever este produto, será então de 1,54, como vocês podem ver aqui, ao ano, para terem então este produto. E esta taxa é retirada da vossa rentabilidade. Imaginem que eles conseguem ter uma rentabilidade de 8%, eles vão tirar 1,54 para eles em termos de taxa de encargos correntes, que é o custo que nós pagamos por alguém fazer os investimentos por nós. De qualquer das maneiras, é sempre interessante pensarmos em ter uma exposição diferente daquilo que temos. Para as pessoas que têm contas em corretora, talvez não seja interessante ter um fundo só de ações, mas sim um fundo que seja diversificado a outro tipo de ativos. Falando agora da segunda opção, vamos falar então aqui do fundo PPR, que será da casa de investimentos, que se chama PPR Save and Grow. E vou falar deste fundo porque quando eu subscrevi o meu primeiro PPR, este tipo de fundo PPR não existia.
porque também não havia autorização da CMVM para ser só um fundo constituído 100% com carteira de ações, como depois, a partir de 2020, aconteceu aqui com o PPR da Casa de Investimentos. Neste caso, para quem não tem paciência para criar conta na corretora, andar à procura de ETFs, que não quer mesmo ter qualquer tipo de forma ativa para fazer o controle dos seus investimentos, ir atrás da bolsa, mas quer estar na mesma exposto às ações e à potencialidade das rentabilidades que existem no mercado financeiro, nomeadamente na bolsa de valores, por que não subscrever um PPR só de ações que tenha, de facto, aqui uma estratégia? Neste caso, vocês também devem sempre considerar aqui que, no caso do PPR Alves Ribeiro, retrocedendo um pouco, temos aqui então algumas rentabilidades. Por exemplo, neste caso, temos aqui uma rentabilidade anualizada e nos últimos 10 anos de 8,7. Isto significa que o vosso dinheiro fica a render 8,7 se tivesse investido nestes últimos 10 anos. E o risco que vai de que é o risco mais, digamos, conservador, ao risco mais agressivo e mais arriscado, que é o número 7, neste caso é considerado um produto nível 4. Neste caso, do Save and Grow já será uma classe de risco de 6, o que significa neste momento que já é muito mais arriscado porque investe só em ações, ao contrário do outro PPR que também tem obrigações, ou grande parte está em obrigações no seu portfólio. Tendo em conta que o último ano tem sido um bocado complicado em 2022 porque a bolsa tem caído muito, é normal que a rentabilidade esteja negativa. Mas desde o início eles apresentam uma rentabilidade, neste caso, de 12,96%, neste caso desde 1/10 de 2020, portanto é um fundo PPR que tem apenas 2 anos. E vocês podem depois também verificar as condições de acesso. Em relação aqui ao fundo PPR Alves Ribeiro, para que vocês saibam então também aqui em relação à subscrição, vocês sabem que podem subscrever este fundo com um mínimo de 50 euros mensais. Obviamente, se quiserem os benefícios fiscais, têm que colocar, de acordo com a vossa idade, o montante que falei há pouco, mas se quiserem só fazer um investimento regular, podem fazê-lo com 50 euros mensais, junto depois do Banco Invest. No caso do Save and Grow, já é diferente. Neste caso, vocês devem colocar aqui pelo menos 100 euros por mês, é o mínimo que eles aceitam, sendo que a subscrição inicial tem que ser com 1000 euros, ok? Para vocês terem ideia então como é que funciona a subscrição deste tipo de fundos PPR. Em relação aqui a este tipo de perfil e termos de carteira, vocês têm aqui também na CMVM todas as ações que constituem o fundo PPR Save and Grow da Casa de Investimentos. Quais são as empresas? Normalmente são empresas já consideráveis, sólidas financeiramente. Acredito que existe aqui realmente uma boa carteira de investimentos, muito à semelhança de um bom ETF que existe no mercado. De qualquer das maneiras, é importante também saberem que a comissão de gestão total, neste momento, está colocada em 1,73% daquilo que seria a rentabilidade, ou é retirada a rentabilidade que vocês ganham com este fundo PPR da Casa de Investimentos Save and Grow. Relativamente à terceira opção, será então o PPR do Luís Jordão, que será então um analista financeiro certificado, CFA, que criou então aqui a sua própria empresa de gestão de patrimónios e neste momento temos então aqui o PPR SGF Stoic. Aqui este investimento então tem até 75% em ações, em termos de carteira, e vocês podem subscrever, neste caso, com um investimento inicial a partir de 500 euros ou colocar já diretamente um débito direto de 50 euros mensais para investir diretamente no PPR. A partir daí vocês podem ter sempre um débito direto de 50 euros a ir diretamente para este PPR ou se não quiserem um débito direto fixo, neste caso, podem ter então transferência bancária. Mas se quiserem fazer transferência bancária livre, aí já é de 100 euros no mínimo. E estes dois PPRs que eu falei, tanto da Casa de Investimentos como do Stoic, são PPRs geridos por entidades privadas e não por entidades financeiras, neste caso como é o primeiro PPR, que é de um banco. O nível de risco aqui também é de 4 e com uma comissão, digamos assim, deste PPR também é diferente, é importante também que se fale. Relativamente à mesma, eles cobram 1%, que é mais baixo que os outros, porém existe uma comissão variável de gestão, ou de gestão variável, assim é que é, de 10%, que pode ir até 10% se for uma valorização positiva do PPR. Portanto, isto é sempre importante verificar aqui qual será a comissão que poderá ir até 10%, após a dedução de todos os custos e daquilo que sejam as vossas rentabilidades no PPR. Relativamente a este produto, vocês têm também aqui depois o site do PPR Stoic, em que podem verificar como é que está a carteira de investimentos, eu abri já aqui. Eles investem muito em ações, inclusive também em ETFs de obrigações, fazendo assim também uma exposição mais diversificada a outro tipo de produtos que não só ações. Relativamente a este PPR, acho que também é importante vocês perceberem que o nível de risco, como eu disse, é 4,
e está aqui, digamos, considerado como um perfil médio. Se tivesse que pôr estes 3 PPRs por ordem em relação ao nível de risco, o melhor, neste caso, que é o mais conservador, seria, evidentemente, o do Banco Invest, Alves Ribeiro, depois a seguir este do PPR SGF Stoic e, no fim, seria então a Casa de Investimentos, tendo em conta que é muito mais agressivo porque é só de ações. Estes retornos que estas empresas têm tido, neste caso, este último PPR teve um retorno de 3,7%, mas também temos que perceber que foi um PPR muito recente, também se deve ter sensivelmente 3 anos, 4 anos no máximo, e por isso será importante aqui vocês verificarem como é que faz sentido para vocês terem um PPR na vossa carteira de investimentos, porque já sabem que eu não sou consultora financeira, a ideia é falar destes 3 produtos e vocês poderem depois procurar produtos similares que façam sentido para os vossos rendimentos e, obviamente, para aquilo que vocês querem fazer com o vosso dinheiro. De qualquer das maneiras, existem sempre prémios anuais por parte da Associação Portuguesa de Fundo de Pensões e também pela Funds People, neste caso, e também por outras entidades, como o caso da Rankia, e aqui foram os melhores PPRs em Portugal no ano de 2021, portanto isto foi, neste caso, apresentado agora em 2022 sobre o ano de 2021, e tem aqui o PPR da Caixa com 7,77 de rentabilidade, Banco Inter 7,91, depois o BPI 11,31, temos aqui também o Otimize e também o BBVA que teve 14,84. De qualquer das maneiras é importante verificar isto sempre no longo prazo e nos últimos 5 anos temos aqui então em destaque o Alves Ribeiro com 6,09% e depois temos o do Novo Banco com 5,26% de rentabilidade e os outros não estão perto, digamos assim, destes dois, acabam por estar perto dos 3,5%, 4%, mas não aproximam-se então destes dois que têm mais destaque. Existem alguns PPRs que falei, como o da Casa de Investimentos e o do Stoic, que não estão aqui porque não têm 5 anos de existência, é normal não estarem também classificados, e também existiram novos PPRs que acabam por ter aqui por parte das instituições financeiras, instituições bancárias, que acabam por ter também aqui algum destaque, como vocês podem ver no último ano, e será interessante acompanharem os mesmos. E por isso queria deixar aqui estas menções para vocês irem analisar e verificar se faz sentido então ter o PPR para vocês terem para a vossa reforma ou para utilizarem o mesmo para fazer de investimento. Em vez de terem uma conta, por exemplo, numa corretora e fazer investimentos em ETFs, podem, por exemplo, optar, obviamente, por um PPR, não utilizando os benefícios fiscais. Claro que isso tem algum custo, e o custo será as comissões que nós já vimos de gestão que são cobradas por estas entidades, mas é a diferença entre vocês fazerem por vocês próprios e serem vocês a criar a conta na corretora e procurar o ETF e fazer um investimento mensalmente, ou entregar o vosso dinheiro a um gestor de patrimónios que faz isso por vocês. Gostaria de saber se vocês têm algum tipo de PPR e se vocês estão contentes com os mesmos. Por isso, aqui embaixo nos comentários, deixem ficar qual é o PPR que vocês têm na vossa carteira de investimentos e qual é o propósito do mesmo. Existem pessoas que têm mais do que um. Num utilizam os benefícios fiscais e no outro utilizam para ser um investimento, um fundo de investimento para ser retirado após, por exemplo, 8 anos, por causa de terem menos taxação nas mais-valias, depois, quando forem a resgatar os mesmos. E por isso gostaria de saber aqui qual é a vossa opinião nos comentários. Se gostaram deste vídeo, eu vou pedir, por favor, que deixem ficar o vosso gosto para ajudar aqui o projeto. Eu espero-vos no próximo vídeo.